Olá, boa tarde a todos. Hoje, na live da Editares, teremos lançamento de livro. Olá, pessoal. É com muita satisfação que a Editares faz mais um lançamento, hoje, da obra Qualificação Assistencial. Uma obra de extrema relevância para todos nós, pois conforme o próprio autor expõe, a ação interassistencial tem tanta repercussão que tem uma duração multidimensional, né? E o autor da obra é o Júlio Almeida, que eu vou inseri-lo aqui conosco. Boa tarde, Júlio. Boa tarde, satisfação é minha. O autor da obra, então, é o Júlio Almeida, graduado em Psicologia, conheceu a Conscienciologia em 1998, mudou-se para Foz do Iguaçu em 2002 para voluntariar no Centro de Altos Estudos da Conscienciologia, sob a tutoria do pesquisador Valdo Vieira. Em 2005, publica o seu primeiro livro, Qualificações da Consciência. Em 2013, publicou a obra Qualificação Autoral. Hoje, lança o seu terceiro livro, compondo aí a trilogia com a obra Qualificações Assistenciais. Então, parabéns, Júlio, pela obra. E para participar conosco aqui desse talk show, desse lançamento, eu chamo a editora responsável pela obra, a Liege Trentin. Olá, Liege. Olá, boa tarde a todos. Parabéns, Júlio. Obrigadão. Parabéns pela publicação desse seu terceiro livro, Qualificação Assistencial. É um livro de alto nível, é um livro mental somático, mas ao mesmo tempo ele é acessível a todos os leitores que se interessam na autoevolução. E é com muita alegria, sou também muito grata pela oportunidade de ter participado da editoração deste livro, pois eu tive, assim, muitos ganhos evolutivos com essa experiência, né? E eu lembro de você, Júlio, desde menino, participando do Dreamworks lá em Porto Alegre. Vocês me ajudavam no voluntariado. Há 20 anos atrás, né? Isso, há 2 décadas, né? Então, vocês me ajudavam lá no voluntariado e eu acho que também foi uma oportunidade de retribuir também esse reencontro. Legal, né? Legal essa lembrança, muito bacana mesmo. Talvez tivemos também alguns encontros em outras vidas, em termos de grafopensenologia, sei lá, alguma coisa que aproveito para retribuir ali, né? Então, depois o Júlio veio para Foz do Iguaçu, para voluntariar aqui no CAEC, e foi um dos primeiros autores também da Conscienciologia, entre outros. Então, isso mostra que ele aproveitou os aportes que a Cognópolis oferece, né? Ele permaneceu todo esse tempo, 20 anos, mais de 20 anos que está aqui. E você comenta ali na sua introdução que durante todos esses anos você atuou em múltiplas áreas, tanto profissional, nos estudos de psicologia, como professor também, e compilou todas essas experiências do voluntariado, da conscienciologia, na conviviologia ali, o estudo de diversas obras, né, e transformou isso neste livro. Então, esse terceiro livro, ele é já o resultado mais avançado de toda essa experiência com essa temática da interassistencialidade. Então, nós gostaríamos de que você nos contasse como é que foi essa trajetória, como é que você definiu essa temática da assistencialidade, talvez como a sua linha proexológica, né, foi uma identidade ali que você veio mantendo e chegou a essa trilogia, né? Liege, legal que você trouxe aí uma lembrança da época lá de Porto Alegre, e aí junto disso eu já comecei a fazer uma série de associações de ideias, porque desde o início que eu conheci a Conscienciologia, lá em 97 para 98, eu já tive esse ímpeto da questão da escrita, né? Então eu já comecei a publiquei vários artigos no Journal, só que, veja bem, eu era um estudioso, um cara dedicado,
mas o processo ainda era muito novo. Eu tinha 18 anos quando eu conheci a Conscienciologia. E aí eu já comecei a publicar aqueles artigos, então, realmente, o predomínio da teoria, ele era muito grande. Mas havia ali um trafora, uma ferramenta, algo que eu poderia usar a meu favor. Então, quando eu cheguei no CAEC, que eu conheci o professor Valdo, ele já viu de cara isso. Que tinha um trafor, que era a questão da escrita, do interesse pela escrita. Eu levei todo o meu material para ele, tipo, uma semana depois que eu estava morando aqui, ele ficou muito admirado. Mas havia uma deficiência, por outro lado, que eu era um bicho do mato. Essa é a expressão mesmo. Você gosta de falar isso? Eu era um cara muito inexperiente, era um cara muito fechado, muito tímido, para abrir a boca era um terror de difícil. E daí o que o professor Valdo fez? Né? Qual que foi a principal intervenção dele ali? Ele me estimulou a escrever mais, me colocou como uma referência dentro da Cognópolis, dentro da CCI, como pessoa interessada na escrita, para junto disso me puxar os outros aspectos que eu não tinha, que era essa questão do contato social, conversar mais com as pessoas, ser mais aberto. Eu, no início, me achava, né, o professor Valdo me elogiou em público, disse que eu escrevo muito bem, que eu estou escrevendo um livro e tal, me estimulou a publicar meu primeiro livro, foi um dos caras que mais me incentivou, ele fez o prefácio, ele revisou Qualificações da Consciência. Quando ia sair o lançamento da Editares, a fundação da Editares, eles queriam fazer vários livros juntos, o meu não estava na lista, o meu não estava incluído. Só que daí naquela, fulano, e aí vai poder lançar? Não, falta isso, cicrano e tal. E aí tinha basicamente 3 pessoas, que era a Lourdes, com dicionário de verbos, né? A Dulce, com o livro do Autoconsciência e Multidimensionalidade, e a Kátia, com o das viagens internacionais. E o pessoal estava ali, na época era o Valdson, o coordenador da Editares, e ali conversando, então o pessoal estava meio que, será que dá para colocar mais um livro? Tá pouco, a gente queria dar um lançamento da Editares com mais impacto, uma coisa mais... Aliás, o nome Editares, eu que tive a inspiração do nome Editares, né? Porque editar e tares, a tarefa dos esclarecimento, foi bem legal. Ok, só para abrir um parênteses. E daí a gente estava no Holociclo, eu lembro bem, o Valdson conversando com o professor Valdo e tal, e aí eles estavam saindo, indo embora, ok, vão ser esses 3 livros que nós vamos lançar na Editares. E ele estava saindo e o Valdson comentou, Valdo, tem aquele cara ali que está escrevendo um livro também. E eu lá sentadinho na mega mesa, lá, tipo, fechadinho na minha bolha, claro, tal. Aí o professor Valdo se virou para mim e falou, e aí, como é que tá o teu livro, aquele jeitão dele? Que pé tá? Consegue terminar? Eu falei, terminar até quando? Aí o Valdson falou, até outubro. Isso eu acho que era março, algo assim, abril. Aí eu falei, eu consigo. Que eu falei da hora, né? Eu nem sabia o que eu estava falando. Mas ele disse, eu consigo. Porque eu tenho um trafor, que inclusive o professor Valdo falou isso para mim, que eu sou o cara, que eu sou corajoso, assim, sou meio cara ousado em algumas coisas. E daí eu falei, eu consigo. E aí o Valdo se virou pro Valdson e falou, coloca o livro do Júlio, então, nesse grupo de lançamentos. Aí depois eu cheguei em casa, e agora? O que eu fiz? O que dizer que sim, né? O que eu arranjei para mim? Mas, por outro lado, eu comecei a achar, puxa, vou publicar um livro de Conscienciologia e tal. E aquilo eu fui focando muito em mim. Mas, na verdade, aquilo tudo era um processo de assistência que o professor Valdo estava fazendo para mim. Claro que há uma qualidade no meu livro, mas o professor Valdo ele tinha muito esse foco na assistência para a pessoa, né? E para mim aquilo ali seria muito terapêutico, seria muito consciencioterapêutico, essa experiência de publicar o livro. Né? Ia ser uma coisa muito impactante no meu psicológico, na minha personalidade. E chegou outubro, consegui terminar, ele fez o prefácio, deu uma revisada, eu me lembro, eu estava na casa dele, ele me passou o prefácio, leu para mim o prefácio, pediu para eu revisar o prefácio, eu falei, você está de sacanagem comigo, né? Tá tudo ótimo, tudo maravilhoso. E daí saiu o livro. E aí começou uma outra etapa e tal. Mas onde que eu quero chegar? Que eu precisava dessa experiência assistencial
para eu me abrir, para eu desenvolver um maior despojamento. Agora, Certo? Júlio, Certo. Pode cortar que se eu embalo, não cala a boca mais. é que essa tua história, ela é muito interessante e tem tudo a ver com o livro Qualificação Assistencial, porque você está relatando, está narrando uma situação da tua vida de uma rede interassistencial, né? Quer dizer, alguém Exato. fez uma assistência para você fazer assistência a outras pessoas, e até hoje você assiste nessa área do autorado, né? Você ajuda autorandos a qualificar suas publicações, a partir até do teu exemplo, mas também você bota a mão na massa mesmo, ajudando a pessoa a publicar, né, a escrever melhor. Então, é interessante essa rede, né, que você escreve também no livro, né, quer dizer, é a pessoa se qualificando para fazer mais assistência, né? Perfeitamente, perfeito. É a interdependência, né? Há uma interdependência muito grande. E agora ficou muito evidente para mim, depois que foi lançado esse primeiro livro, a necessidade que eu tinha de reciclar esse aspecto em mim, da questão da assistencialidade, de ter experiência, mais experiência com a assistencialidade. E é a partir desse ponto, que é onde eu queria chegar, que eu comecei a fazer um grande acúmulo de anotações e registros sobre assistencialidade. Uma boa parte desses registros eram coisas que o professor Valdo me falava, às vezes publicamente, às vezes em particular. E aí eu fui seguindo uma caminhada, uma trajetória de acúmulo de material teórico, tanto de anotações como de leituras, quanto de experiências com assistencialidade. Daí eu encarei a faculdade de psicologia. Na verdade, eu tinha começado a fazer o serviço social, mas aí eu troquei para a psicologia. A questão da publicação do livro, comecei a ter NEPs, a questão dos atendimentos no holociclo, enfim, aí começou a se abrir uma série de caminhos e práticas e oportunidades na minha vida para eu ter essa experiência com a assistência. Que terminou, entre aspas, né, que a gente compila temporariamente aqui. Que você explica na metodologia. Agora, eu quero desejar assim, uma boa tarde para todos que estão entrando aqui para assistir essa celebração que é um lançamento de uma obra, né? Então, muita gente está te parabenizando, Júlio. A Eliana Manfroy está aqui conosco, te parabenizando, a Nora De Rosso, a Thelma Crespo, a Regina, Socorro Frazão, a Ivana, Guilherme Kunz, a Miriam, a Rosane. Então, estão te parabenizando pela obra. Quem está em casa, obrigado a todos. Pode participar, mandar perguntas aqui para o nosso autor. Pode perguntar tanto sobre a qualificação assistencial, como também outras obras ou a trajetória do autor. Fiquem à vontade, vamos aproveitar, né, que o Júlio está aqui conosco e tirar partido, né, desse encontro. Liege? Júlio, então, antes de começar assim, o debate mais além e com as outras perguntas, eu gostaria que você fizesse as considerações sobre o livro, né? Como você fez hoje, assim, também, falando da editoração ali, o que você gostaria de salientar ou de dizer sobre isso, sobre o livro Qualificação Assistencial? É um ponto que eu acho interessante de destacar é a minha estilística. Né, a minha estilística. Eu não tenho, assim, a pessoa que já está acostumada a ler os meus livros, já leu meus outros trabalhos, já sabe mais ou menos que quando eu vou escrever os meus livros, eles não são uma dissecação do tema central. Então, por exemplo, quando eu decidi escrever um livro, eu não pego assim, tá, eu vou escrever sobre o tema X. Então agora eu vou começar a pesquisar tudo sobre o tema X e fazer uma análise e classificações e tal. Eu não escrevo assim. Eu sigo um outro tipo de caminho dentro da minha estilística. Eu faço muita anotação de campo. Faço muitas anotações pessoais em qualquer circunstância do meu cotidiano. Seja aqui em casa, seja no meu trabalho, seja viajando. Eu estou sempre com papel e caneta, agora, né, usando mais o celular, e eu vou fazendo essa acumulação de anotações. Basicamente, isso me conduz para dois caminhos. Um caminho é eu pegar todo esse material depois de um tempo e olhar o que eu tenho ali. Puxa,
isso aqui eu tenho escrito aqui mais sobre o tema tal. Poxa, olha aqui, ó, olha a em comum, olha a linha em comum entre as minhas anotações nessa linha. Eu vou reunir isso aqui e vou publicar uma obra com essa temática. Esse é uma forma. O outro caminho é eu determinar um tema, vamos supor, vou escrever sobre assistência, e eu consultar todo esse material que eu tenho e fazer uma triagem. Tudo que eu tenho anotado ali que se refere diretamente ou mais indiretamente ao tema da assistência. Certo? E foi como eu fiz esse livro. Eu tenho uma foto, eu não sei onde que eu botei no Facebook, onde que eu coloquei essa foto. Eu tenho uma pilha assim, ó, uma pilha de folhas com anotações, que é a técnica que eu aprendi com o professor Valdo, né? De a gente fazendo aqui, antigamente a gente chamava de originais fetais, hoje o pessoal fala que são as pensadas, as hortas pensadas. Eu tinha uma pilha assim, então eu falei, eu vou fazer isso aqui num livro de assistência. E mas você já tinha noção, Júlio, assim, que seria uma trilogia, que seguiria nessa linha? O título surgiu depois? Nenhuma. Na verdade, eu quando mudei para foto, eu tinha esse objetivo de escrever um livro e fiz essa compilação do material que eu já tinha publicado. Aí eu teria que contar uma história, assim, outra história, para contextualizar o processo dos meus livros. Aí é uma novidade. Júlio, licença, eu só vou inserir uma pergunta da autora veterana também, a Eliana Manfroy, e que está dentro dessa pergunta que a Liege fez, né? Ela diz o seguinte: quais são as repercussões percebidas por você com a publicação dessa trilogia? Se você já tinha o projeto dos 3 livros e que outras qualificações virão por aí? Tá, são várias perguntas, né? Mas está dentro dessa questão que você ia começar. Eu vou tentar contar uma história, vou tentar ser sintético, tá? Uma historinha rápida. Depois que eu publiquei o Qualificações da Consciência, em 2005, uns 2 ou 3 anos depois, eu já cheguei na Editares com outro livro, meu segundo livro, que era o Ideários da Consciência. Ideários da Consciência. Que eu falava do auto-ideário, que é um tema que eu já falei nos outros livros. Enfim. E esse livro, ele não foi aprovado na Editares. Ele dei entrada nele umas 2 ou 3 vezes. E ele não passava, sempre tinha algum problema. Não, né? E aí o que aconteceu? Eu fiquei em uma crise muito grande. Eu cheguei até a dizer, não quero mais saber de escrever sobre Conscienciologia e tal. Ou seja, esse livro, ele não ia seguir a trilogia. Era uma outra abordagem. Mas aí um belo dia... Aí eu desisti. Não quero mais saber de escrever. Eu fiquei bem abalado, bem assediado com aquilo. E daí eu me dediquei ali a concluir a minha faculdade e tal. E aí um belo dia eu tive uma projeção. Eu contei para a Liege esses dias. A Consex me falou assim, você não escreveu um livro para ficar guardado dentro de uma gaveta fechada. Inclusive essa frase acho que está aqui no livro. Depois eu coloquei ele aqui no livro. Aí eu acordei com os olhos arregalados, vou resgatar o projeto do meu segundo livro. Aí o que eu fiz com ele? Porque ele era um tema bem complexo, eu reconheço, que reunia a questão da escrita e da assistência, certo? E aí o que eu fiz? Eu dividi aquele livro. E aí eu falei, então eu vou fazer um específico sobre escrita, que aí vai ser mais fácil de conseguir publicar na Editares, imagino eu. E aí depois a outra metade eu faço outra coisa. E daí eu fiz o sobre escrita, daí eu fiz a qualificação autoral. Aí eu vi ali que já, qualificação da consciência, qualificação autoral, aí eu comecei a ligar as pontas. Que no Qualificações da Consciência tem uma seção que é de grafopensenidade. Qualificação da escrita. Aí eu pensei, o qualificação autoral é a seção do Qualificações da Consciência sobre escrita. Aí comecei a vir e dizer, puxa, tá. E aí vai amadurecendo a ideia. E aí, mais adiante, com aquela outra parte que sobrou, eu fui trabalhar nela, qualificação assistencial. Que é a seção, a assistencialidade do Qualificações da Consciência. Daí eu comecei a dizer, puxa, olha, uma trilogia e tal. E aí as pessoas começam a sugerir, por que você não faz um livro de cada sessão e tal? Então foi algo que foi fluindo ao natural. Foi fluindo ao natural as qualificações.
E, por um outro lado, aí eu acho, aí depois, né, refletindo comigo mesmo, estrategicamente, talvez, para o autorrevezamento, seja interessante fazer isso. Você ter vários livros que eles têm um certo encadeamento, uma certa independência, que fortalece a ideia, aquela ideia, o mater pensene da obra, e de repente facilita para eu encontrar esse livro depois, né? Do que se eu pegar temas dispersos e tal. Enfim, é uma hipótese. Mas teve outras perguntas. Peraí, ela fez... Tem como colocar novamente? Sim, claro. Por favor. Quais repercussões percebidas por você com a publicação dessa trilogia? Tá. Se você já tinha o projeto dos 3 livros. Já respondi. E que outras qualificações estão por vir, né? Eu quero fazer, né? Gostaria de fazer o qualificação afetiva. Eu queria fazer. Boa. Mas eu diria assim que eu tenho 50% do livro já. Mas aí tem coisas que eu tenho que trabalhar em mim, na minha vida, nas minhas pesquisas, nas minhas autopesquisas, e para eu conseguir chegar ao ponto de concluir esse livro. Então é uma caminhada assim que eu não sei quanto tempo vou levar. E também não sei se vai ser qualificação afetiva, mas de qualquer forma vai ser sobre afetividade. Seria o próximo qualificação e, sinceramente, eu não tenho assim a pretensão de fazer uma super coletânea, uma coisa assim, de fazer 10 qualificações, alguma coisa assim, não. No máximo esse da qualificação afetiva e pronto, da série qualificações. Em relação às repercussões, está diferente, assim, uma repercussões diferentes. A gente sente tanto coisas positivas, banhos de energias, feedbacks das pessoas, algumas percepções parapsíquicas que eu já tive relendo o livro, e algumas coisas também meio pesadinha. E aconteceu algumas coisas já, assim, desde o lançamento do livro, que tem umas sincronicidades que tem cara de ser um contrafluxo, alguma coisa assim mais de revolta, digamos assim, né? Porque com certeza a gente ajuda muita gente, mas a gente também incomoda muita gente, isso é fato. Não, Júlio, mas o que nós estávamos falando ainda ontem, né, assim, que o livro, como você disse também, ele tem muita energia. Eu vejo assim ele mais ou menos ao modo dos 700 experimentos. Os 700 experimentos, você abre uma página e lê e já forma um campo. O projeção, assim, todos os livros, né, geralmente são assim, mas esse é muito fácil, muito rápido. E até eu tive a experiência assim, estava sentindo essa pressão que você falou. E aí, quando eu estava lendo, de repente, tudo mudou. Mas tudo mudou mesmo. E aí veio, assim, muitas indicações de autopesquisas, de renovação. Assim, passou um campo mental somático e mais intraconsciencial. E dá para se dizer até que é um campo de serenologia. Então, eu gostaria que você falasse um pouquinho assim, ó, a capa ali. O que tem a ver esses farol, essa imagem ali com todo o livro? Vou ver se eu consigo mostrar mais perto aqui para quem está em casa. Montauk, que é lá na região de Nova York, que o professor Valdo fez a identificação de um serenão lá, no caso que ele deu o nome de Esquimó, que tem a ver ali com os processos da região, clima, furacão, essas coisas todas. E posteriormente eu fiquei sabendo que o professor Valdo ele tinha um quadro, acho que no próprio Tertuliário, ali no laboratório, ali no escritório dele, do Tertuliário, ele tinha um quadro de Montauk, desse farol. Que a ideia é o seguinte: qual que é a nossa referência de qualificação assistencial? É o serenão, digamos assim. E daí foi surgindo também o natural, a gente não foi assim uma ideia já pré-concebida. Na hora de fazer a capa com o Hernani. E aí ele sugeriu algumas imagens e tal, surgiu a ideia do farol, e em seguida surgiu a ideia de escolher o farol de Montauk para fazer esse rapport, essa simbologia. Quando ele mostrou essa foto, eu falei, tá pronto. É essa mesma, perfeito, porque eu queria desde o início eu queria alguma coisa que tivesse água, eu queria alguma coisa que tivesse pôr do sol, um negócio bem diferente na capa.
E essa capa conseguiu reunir todos esses elementos. Ele tem água, tem o nascer do sol, no caso, tem a referência à serenologia, e eu gostei muito dessa capa. Eu sou um cara que tem um lado muito artístico, muito forte. Ela ficou muito boa. Eu me identifiquei. E em relação a essa questão da energia que, aliás, estava comentando, da leitura do livro, isso não é cabotinismo, tá? Eu quero deixar bem claro que não é cabotinismo. Eu sou um cara muito autocrítico com a minha escrita. Mas tem coisa que depois eu estava folheando aqui, eu até estava brincando com a Liege, e eu falei assim, ô Liege, quem foi que escreveu esse tópico aqui, né? E tem umas coisas aqui que realmente... Porque, veja bem, quando a gente escreve um livro de 550 páginas, é normal que você, alguns pontos, algumas ideias, tu vai esquecendo algumas coisas, né? Inclusive, às vezes, o contexto com que você escreveu certas coisas. Mas olhando, eu pego assim, eu dou umas incertas, né? Eu abro o livro assim, eu deixo ele em cima da minha mesa e volta e meia, vou fazer alguma coisa, eu pego e eu abro numa incerta, até para ir revisando. Já tem vários pontos que eu marquei aqui de revisão, de aperfeiçoamento de conteúdo mesmo. E daí eu pego, às vezes, umas frases, umas pensatas, que eu digo assim, caramba, mas como que eu tô pensando um negócio desse? Da onde que eu consegui ter uma... Porque a questão do confort é muito interessante. Quando você consegue combinar um conteúdo top com uma forma também top, aquilo ali fica digno de uma pensata, que aí entra no citário, em que a gente estava conversando, ali que eu sempre coloco essa lista de citações, no qualificação autoral eu coloquei também. Tem algumas frases que elas são dignas de se tornar um aforismo, uma citação, porque elas ficaram redondas, tu olha assim, puxa, ficou barba, cabelo e bigode, sabe? Em termos de conteúdo e forma. E isso a gente observa na revisão, porque geralmente sempre tem um capítulo que ele destoa um pouco de outros em termos de coerência, às vezes porque é diferente o tempo em que o autor escreve, ou o momento em que ele está, e esse ali é interessante, que ele tem assim uma unidade do início ao fim, ele tem uma coesão, eu acho isso um ponto alto, mas também eu vi, assim, o que eu observei, é que é pelo confort de cada capítulo. Ficou muito fácil esse jogo, assim, traz o senso comum e apresenta a percepção do paradigma consciencial. Então, a pessoa se vê, olha, eu me manejo assim, desse jeito, meu modus operandi é assim, poxa, mas eu posso chegar nessa condição assim. Então, eu acho que esse confort é que também do capítulo e o conclusion, porque ele no conclusion apresenta uma síntese, né? Eu tenho a impressão que isso ajudou muito no confort, porque sustentar 180 capítulos assim com a mesma qualidade não é fácil, e são muitíssimas abordagens que tem ali de diferentes temas. Diversificadas temáticas, né? Exatamente. Agora, eu não sei se a Milena quer falar. Tem algumas perguntas online, mas se você quiser complementar o que a Liege falou, fica à vontade. Eu ia falar do estilo do DAC, porque essa fala da Liege é mais ou menos o que a gente percebe quando a gente lê o dicionário de argumentos da Conscienciologia. Ele é conscienciologia, às vezes uma extrema profundidade, mas com uma linguagem mais fluida, mais leve, mais, eu não diria uma linguagem totalmente assim, popular, mas flui, tem muito coloquial ali no dicionário de argumentos da Conscienciologia. E foi o estilo que eu me baseei para compor esse livro. Mas isso foi não foi uma coisa forçada, foi o natural. Veja bem, eu não fiz igual o dicionário de argumentos, eu não uso aquelas expressões adendo, em latim, né, latinizado, eu uso apenas o conclusio. Aliás, uma curiosidade, quando eu estava pesquisando o dicionário de argumentos, as ideias sobre assistência, para ver o que eu poderia aproveitar no meu livro, eu caí exatamente num tópico que o professor Waldo escreve assim, e o seu texto, ele tem conclusio? Aí ali eu falei, sabe o que eu vou fazer? Como a minha ideia não era fazer frase enfática, eu vou fazer o conclusio. Então o conclusio ele vai ser pode funcionar como um argumento que eu quero destacar, uma coisa diferenciada, quanto como um argumento de fechamento mesmo, alguma coisa para amarrar a ideia final. Mas tem vários conclusos, diferentes estilos e
e princípios. Tem uma pergunta da Miriam Kunz que ela quer saber sobre a rotina gesconográfica. Se você qual é a rotina gesconográfica que você adota e o que você sugere como itens fundamentais para os novos autores? Muito boa pergunta. Olha, Miriam, você sabe que eu sou suspeito para falar, né, a partir do princípio que a gente aí voluntariou muito tempo na Unescom, e participei muito desses cursos de formação de autores e tal. O que eu recomendo é a pessoa fazer um curso. Hoje, a tecnologia e a competência, a capacidade do pessoal de estar orientando sobre a questão da escrita e planejamento da obra e tal, rotina, é muito grande. Lá, 15, 20 anos atrás, quando a gente chegou, não tinha só o professor Valdo com aquele know-how. Hoje não, olha a quantidade de autores, olha o tempo que a Unescom e o próprio CAEC promove cursos, oficinas ensinando escrita. Então, assim, a recomendação básica que eu daria seria essa: procurar a Unescom, principalmente, ver lá as atividades, os cursos. Tem cursos para quem está começando, tem assessoria, laboratórios de escrita. Então, ali, para quem está começando, é o ideal. E agora não tem desculpa de distância também, né? Antes, a gente fala, como é que eu vou ir até a Foz? Agora tem tudo online, acessível. Preços acessíveis também, não é coisa cara, não tem nada não tem nada custando fortuna. Agora, em termos das minhas rotinas de escrita, elas mudaram muito ao longo do tempo, em função das próprias compromissos profissionais do dia a dia. Hoje, o que eu posso dizer? Eu sou um cara que estou aberto 24 horas por dia para escrever. Eu não sou aquele cara que paro, não, agora eu vou escrever durante 1 hora. Eu vou marcar aqui das 9 às 11 e vou escrever. Não, eu estou o tempo todo aberto para escrever. Toda a minha experiência de vida, leitura, seja onde for, seja na tela do computador, nas redes sociais, seja num livro, tudo aquilo ali para mim é fonte de pesquisa. É estímulo, eu gosto de dizer isso. Que a leitura, ela, antes de mais nada, ela é um estímulo. Ela não nem toda leitura vai te nutrir. Nem toda leitura vai te nutrir de discernimento, conhecimento e sabedoria. Mas toda leitura é um estímulo para você produzir algo. Qualquer nível, desde um livro erudito, esclarecedor, até um livro que seja ruim, até uma revista de fofoca. Você pode ler uma revista, por exemplo, consultar, checar, verificar. Uma revista qualquer, na internet, um artigo sobre qualquer assunto, mesmo que aquilo ali esteja totalmente errado, você pode tirar diversos insights. Você pode produzir material. É o que eu chamo de leitura expansiva. Leitura expansiva. Então, você vai ler não apenas com a intenção de absorver um conhecimento, mas também de expandir aquilo que você está vendo que falta ali, aquilo que você está vendo que está imperfeito ali. Então, aquilo que eu começo a dizer assim, tem pessoas que elas têm uma criticidade muito grande. Eu estou entre elas. Eu sou um cara que tem uma criticidade muito grande. E às vezes, quando eu ligo a metralhadora giratória, é uma coisa terrível. Só que eu, com o tempo, aprendi a usar essa criatividade a favor da minha produção escrita. Essa minha criticidade a favor da minha produção escrita. Então, ao invés de eu usar a minha criticidade para só ficar detonando os outros, ou reclamando, ou apontando defeito, eu pego aquilo ali e elaboro e crio um produto, crio uma ideia, proponho a solução, sugiro, coloco uma técnica, ou às vezes até a própria reflexão sobre aquela crítica. Então, veja, é um processo permanente. Então, a minha rotina hoje é assim. Só para fechar a resposta, para dar um exemplo. Essas lives, a live que eu fiz para o Calepino no domingo, Calepino Conscienciológico, professor César Cordioli, a minha participação hoje no Círculo, ali os 10, 15 minutos que a gente participa, e essa live, o que acontece? A gente vai fazer um mínimo de preparo para isso. Então, só esse preparo, puxa, o que eu posso falar? Eu já produzo ideias, eu já escrevo. Eu já tenho, e isso tudo vai compor depois do material que eu estou produzindo. Então, às vezes as pessoas falam assim, poxa, mas como que o Júlio consegue escrever tanto?
Como é que ele arranja tempo para escrever tanto? Porque eu não sou, para escrever, eu não sou escravo do tempo. Se eu puder resumir assim, eu não fico escravo do tempo. Claro, para você compilar um texto, fazer uma diagramação, enfim, você vai precisar de tempo na tela do computador. Mas o processo produtivo, criativo, a ideogênese, a produção das ideias, isso eu não tenho nenhum tipo de restrição. Eu uso aquilo, inclusive, que está no qualificação autoral, que é livre reflexão. Eu penso sobre tudo e me permito refletir e concluir ideias sobre qualquer assunto, sobre qualquer tema. Júlio, aproveitando, já que você estava falando sobre leitura, eu gostaria, assim, de fazer essa relação ali, porque você comenta outras vezes, eu sei que você pesquisou, aproveitou todas as obras da Conscienciologia até 2017. Então, como é que foi fazer esse trabalho? Como que foi aproveitar, passar para o livro, selecionar, porque são muitas obras, né? Muita obra. E isso foi uma crise que eu tive, porque, veja bem, escrevi um livro sobre assistência. O que tem de material sobre assistência, dentro da Conscienciologia e fora, só a psicologia, imagina, a psicologia é toda baseada em assistência. As relações de ajuda, eu tive que delimitar, eu tive que ter um critério. Daí, eu estou falando de qualificação assistencial, fundamentado na TARES, paradigma consciencial. Então, o que eu vou fazer? Eu vou fazer esse recorte das obras da Conscienciologia. E eu fiz eu fui para o Holocico, né? Antes, claro, né? Na época não estava tendo Covid, e eu ia para o Holocico para fazer, eu pegava obra por obra, e eu passava o pente fino, eu ia no sumário, eu ia no índice regressivo, eu fazia a bibliomancia, né? Jogava nele. E aí eu consegui pescar algumas pérolas, e foi uma experiência muito interessante, porque a Conscienciologia tem obras excelentes, que às vezes a gente... Porque agora tem muito livro, né? Agora é muito... E aí tem certas obras que vão, tipo, cair no esquecimento. E tem livros ótimos, excelentes livros. Vou dar 2 exemplos, tá? Vou dar 2 exemplos, que foram os 2 exemplos que eu dei lá no Calepino. O livro da Bárbara Ceotto e o livro do Luiz Bonassi, sobre paradoxo, certo? São 2 obras que eu recomendo. Se você já leu, releia. Se você não leu, dê um jeito de conseguir adquirir e leia. Vale a pena. Principalmente se você está interessado. O da Bárbara é um processo mais ligado à assistencialidade, e o do Luiz também, mas o do Luiz é um processo que mexe mais com o mental soma, com o processo da cosmovisão. Porque o que é o paradoxo? É tu ver o fenômeno sob diversos ângulos diferentes. Isso é a base da qualificação assistencial, porque a gente não quer ser guia cego. O guia cego, ele faz a assistência dele olhando assim. Agora, nós que queremos ser guias videntes, amparadores técnicos, temos que ter uma cosmovisão. E o livro do Luiz, nota 10. Muito bom. Agora, tem uma pergunta do Guilherme, que ele diz o seguinte: para quem está começando agora, qual a sequência de leitura que você sugere nas suas obras? Acho que ele tá se referindo à trilogia. Mas eu também gostei daquilo que você falou de abrir numa página aleatória, né? É isso que eu ia dizer. A sequência é que não tem sequência. A Liege está conversando com a Liege sobre isso. É porque o meu livro ele é aquele estilo enciclopédico até certo ponto. Ele não é um encadeamento de uma história que os primeiros capítulos são uma introdução, que são um requisito para tu chegar lá. Não, você não precisa ter, você pode ler esse aqui primeiro. Aliás, eu acho que a linguagem desse aqui está até mais acessível do que os outros 2. Então, quem não está familiarizado com a terminologia. Então, para quem não está familiarizado, pode começar pela qualificação assistencial. O primeiro, Qualificações da Consciência, ele tem muita síntese, ele é muito sintético. É um capítulo por página, pequeno. Eu trabalhei com muita síntese, a terminologia. Então, às vezes, na época, fui muito criticado, recebi muita crítica por causa disso. Hoje, as pessoas já entendem muito melhor, claro, é um amadurecimento muito grande, né, do nosso conhecimento da Conscienciologia.
Então, a rigor, não precisa necessariamente obedecer uma sequência, certo? Linguagem mais acessível, apesar das logias, não tem nada demais as logias, certo? É uma técnica que o professor Valdo adotou nas últimas obras dele, de criar, de dar uma abordagem científica para todos os conceitos, todos os mater pensandi. Então, até para mostrar quem não viu ainda. Então, por exemplo, aqui, ó. Nós temos aqui o bloco de texto, vamos supor, é que aqui é tudo invertido, aparece para mim. O bloco de texto, e tem aqui em cima a epígrafe, que é uma logia, que é o mater pensandi, o tema desse bloco. Aqui tem outro, entende? Acho que tinha vindo na outra folha. A mesma coisa aqui, que é o contrário. Então tem o mater pensandi, a epígrafe, que é uma logia, e aqui o bloco do texto. Só um parentezinho, tem um amigo meu de Porto Alegre, Felipe, que ele, de vez em quando eu converso com ele, e aí eu tava pensando, ele queria comprar o livro, eu tava, será que a terminologia técnica, será que ele vai entender ou não? Então vamos ver na prática. Eu abri, estava conversando com ele, eu abri, vamos ver, eu vou ler aqui um bloco de texto. E eu abri alguns blocos de textos para ler para ele, que não tinha nenhum neologismo da Conscienciologia. Uhum. Aí ele falou, ok, está aprovado, vou adquirir, vou entender. Claro que tem neologismo, mas vários blocos de ideias não tem sequer um neologismo. Uhum. Mas é a Conscienciologia pura. E eu quero lembrar que hoje é o lançamento da obra, né, Qualificação Assistencial. O livro você pode adquirir no Shopcons, no site, né, www.shopcons.com.br. E amanhã o autor estará disponível para autógrafos na Epígrafe, aqui em Foz do Iguaçu, entre as 13 e 15 horas. Então é uma oportunidade para a gente adquirir a obra e conseguir um autógrafo aí com o Júlio. Fica o convite. E nós vamos tomar todos os cuidados, rigores em relação a distanciamento, álcool em gel, máscara. A gente vai fazer um trabalho bem legal. Todos os cuidados, né? Todos muito bom. Liege? Mas voltando, Júlio, à questão assim de como utilizar essa obra, né, além das formas de leitura aleatória, ou por blocos, ou por temas, tem um outro aspecto que eu acho que é um trafor muito importante do livro, que é a questionologia. Ali tem assim todo esse fundamento conscienciométrico que o leitor ele pode fazer o autoestudo, a autoconscienciometria, né? Como é que você conseguiu lidar com isso? Foi uma ideia? Como é que você chegou assim como conclusão? De repente chegou para você como uma ideia? Como é que foi essa daí? É que, na verdade, o conceito de qualificação tem esses dois vieses, né? Um viés de avaliação e um viés de aperfeiçoamento. Então, quando a gente diz assim, qual é a qualificação daquela obra, daquele livro? Aí tem um viés gesconométrico, digamos assim, né? De conscienciometria da obra. E existe a qualificação como uma abordagem de aperfeiçoamento, de você atribuir maior qualidade, né, de você aperfeiçoar algo que você está empreendendo. Basicamente, os meus livros, ele tem um viés de aperfeiçoamento. Porém, os questionamentos, eles são fundamentais para essa parte assistenciométrica, digamos assim, interassistenciométrica. Por quê? Porque, veja bem, isso aqui é uma pesquisa minha, né? É o meu ponto de vista. Agora, a qualificação assistencial, ela é individual, é um caminho de cada um. Os caminhos que a Milena vai percorrer para qualificar a assistencialidade dela é X. Pode ser que alguns sejam parecidos com os meus, pode ser que outros não. O caminho que a Liege está percorrendo é o dela. Então, cada um está... Eu estou dizendo que o intermissivista, todo intermissivista, ele está qualificando a sua assistenciologia. Está qualificando. Só que aí cada um tem o seu caminho, o seu temperamento, a sua experiência. E eu acho que as perguntas, elas são muito boas para toda hora, né, a todo momento, lembrar o leitor que a responsabilidade é dele. Que mesmo que tenha uma ideia aqui que ele não concorde, que não esteja de acordo, em seguida vem uma pergunta. Mas e como que você vem qualificando a sua assistencialidade? Em relação a esse tema, como que é? O que você já consegue contribuir nessa área? Entende? Aí puxa para ele, para tirar aquele foco da dependência, porque a TARES não cria dependência.
A essência da qualificação assistencial da TARES é promover a autonomia, é favorecer a libertação consciencial, libertação, entende? É subir na escala evolutiva com maior autonomia. Então, isso é para procurar essa coerência, essa coesão interna em relação a TARES. E é bem interessante também ali naquele capítulo citário, que daí você pergunta para o leitor o que você poderia acrescentar nessa pergunta listagem, cretina, né? É uma pergunta cretina, né? E pergunta se já fez e como fazer. Então, assim, ela é uma obra que serve muito para o autoestudo. Ela tem, assim, um valor conscienciométrico, né? Sim, então, aqui eu coloco, né, nesse capítulo que a Liege está referindo, eu coloco 80 aforismos já, máximas, que já são do conhecimento da humanidade, da cultura geral, sobre assistência. Alguns aqui é mais consolação, outros já tem frase do professor Valdo aqui, tem outros que são, né, meio duvidosos, mas enfim, aí no fechamento, aqui no Questionologia, aí eu coloco essas questões, né? Se a pessoa tem alguma, se a própria pessoa já produziu alguma pensata sobre assistencialidade, poderia integrar essa listagem, né? Então, é uma avaliação consciencial. Aí entra a questão da escrita. A questão da escrita, tem uma sessão aqui só sobre escrita, óbvio que eu não ia deixar de abordar isso, até porque eu vejo que, estrategicamente, a escrita do livro é a mais avançada que tem, né? Uhum. Vai resumir tudo que tu aprendeu e vivenciou evolutivamente numa obra. Estrategicamente, isso é fantástico. É fantástico. Uma ideia sua, vamos supor aqui, tá? Que esse livro, daqui 3 meses, todo mundo tem esquecido esse livro e nem exista mais. Se uma ideia dele sobre a qualificação da assistência se fixar, se difundir e criar raiz ao longo do tempo, pode durar quanto tempo uma ideia dessa? Então, às vezes a gente vê uma frase, um aforismo da nossa cultura, da sociedade, que a gente acha o máximo, as pessoas compartilham e recompartilham nas redes sociais. Puxa, olha essa frase aqui, é maravilhosa. A gente nem sabe como que foi escrita essa frase. Às vezes foi num momento totalmente inesperado. É por isso que aí, voltando aqui o que eu falei antes, daquela abertura que eu disse, da abertura para captação de ideias, elaboração de ideias e escrever aquilo que você está pensando. Porque uma ideia que às vezes pode parecer banal para você, ela pode ser muito assistencial para muita gente. Então a gente não pode desperdiçar isso. Muito bom. Agora, Júlio, tem uma pergunta da Thelma Crespo, que ela pergunta se aconteceram sincronicidades e identificação de equipex relacionada à escrita dessa obra. Quais as diferenças percebidas na escrita desse livro com os anteriores? Foi diferente, bem diferente. Vamos botar assim. Quando eu escrevi o primeiro livro, eu estava debaixo da asa do professor Val. E isso, só quem conviveu com ele sabe. A questão da equipe extrafísica dele, tu é praticamente adotado pela equipe extrafísica dele. Tu vai no vácuo. A questão de sinalética, parapsiquismo naquela época, é que as pessoas não sabem. A gente passava, quem morou naquela época lá, 2003, 2004, 2005, lá no início, começou o pessoal começou a vir aqui para pós, para a produção da enciclopédia, porque o professor Valdo veio. A gente passava praticamente o dia inteiro com o professor Valdo, o dia inteiro, a gente almoçava com ele, eu o dia inteiro com ele de manhã, à tarde, à noite, às vezes ele jantava com a gente, as tertúlias, e era um processo de trabalho de parapsiquismo o tempo todo. Então, era muito intenso isso. Esse livro aqui já é um processo mais de amadurecimento e de autonomia minha. Se no primeiro, a essência dele foi muita inspiração parapsíquica, um livro quase que psicografado, né? Então aí eu posso dividir a responsabilidade pela obra, se tiver alguma coisa errada, esse aqui já foi um trabalho mais autônomo. É um trabalho mais fundamentado na minha experiência com assistência.
que eu tive muito insight, muita inspiração, não tenha dúvida, o leitor vai ver. Né? O leitor, algumas frases, o leitor vai ver, isso aqui não é dele. Isso aqui foi alguma inspiração que ele recebeu. E a gente sempre tem, né? Sempre tem assistência, não tenha dúvida nenhuma. E a assistência do livro, assim, resumindo, o que eu senti? Eu senti que a assistência desse aqui foi mais indireta. A dos outros foi mais direta. Entende? Isso é uma sutileza. A gente dá muito valor para a assistência do fenômeno parapsíquico. Não, eu percebi a consciência aqui, a sinalética, que é uma assistência mais direta sobre o teu holosoma. Mas existe a assistência que ela é mais indireta e às vezes ela é até mais sofisticada, que é quando você começa a ter condições, aportes, experiências, situações da tua vida que vão te fornecendo matéria-prima para a obra. Certo? É um processo mais de visão de conjunto para o autor perceber esse tipo de assistência. Uhum. Agora é interessante essa tua história também, Júlio, porque tiveram outras pessoas que estavam junto com você, né, que moraram no mesmo lugar, que tiveram a mesma experiência de convívio, e que, portanto, não seguiram, né, essa trajetória gesconográfica. O que você atribui de singularidade, além do trafora, evidente, da escrita? Essa pergunta aí é... Essa continuidade. Eu acho que... Porque, veja bem, eu tenho uma vantagem, porque eu, desde pequeno, eu mexi muito com desenho e pintura. Muito com desenho e pintura. Demais, demais. Eu nunca imaginei que eu escrevia o livro, mas eu imaginei que eu ia me tornar um pintor internacional, porque, modéstia à parte, eu era bom, né, nessa arte realista. Para eu sair daquele negócio que eu ficava horas, o dia inteiro, às vezes, desenhando e pintando, para eu sair daquilo, para ficar, por exemplo, um dia inteiro escrevendo, foi um pulinho. Para mim foi muito... Eu já tinha essa sinapse comigo. E é o que muitas vezes as pessoas não têm. Elas não tiveram, às vezes, esse mesmo estímulo na juventude. Então, eu atribuo isso, que eu fui estimulado. Eu fui muito estimulado com esse processo de expressão que o artista ele tem. Né? O detalhismo, porque a minha arte que eu fazia, agora o meu ego de artista, era do detalhismo, de fazer o desenho dos cílios da pessoa. Então, essa coisa de botar atenção e expressar as artes visuais. Então, essa é a minha hipótese, que isso me favoreceu para dar um pulinho para a questão da escrita. Uhum. Agora, os outros... Mas a maioria do pessoal já produziu também, Milena. Agora, o pessoal tá produzindo, está escrevendo. Às vezes a pessoa canalizou para uma outra área, aquela energia, né, aquela energia de assistencial. Às vezes a pessoa também canalizou, priorizou outras áreas, a área da docência, a área do voluntariado, a área do, por exemplo, o Gabriel, que eu sempre falo do Gabriel, ele canalizou para a área do parapsiquismo, mas ele está fazendo um livrão agora. Uhum. E uma outra pergunta que eu queria te fazer em relação a porque o que chama atenção, Júlio, dessa singularidade na escrita é esse continuismo, né? Então, isso chama atenção, assim, você tem uma produtividade que enfim, que você consegue dar manutenção. E a minha pergunta é assim, o que você notou em termos de resgate da sua singularidade a partir do processo da escrita? Porque você veio mudando a sua estilística, né? Mudando a sua estilística. Teve algum momento da escrita que você percebeu assim, não, isso daqui é o Júlio, é o estilo do Júlio, é mais a minha cara, é onde mais eu me expresso, né? Eu tenho, naquele meu conceito que eu propus, que está lá no Qualificação Autoral, que é o autoideário interassistencial, eu acho que aquilo ali, aquela ideia, ela é a base da nossa evolução mental somática. A consciência, o professor Valdo, por exemplo, sei lá, acho que 80% ou 90% da assistência que o professor Valdo fez para nós e para a produção da conscienciologia é fruto das autopesquisas dele, da mental somática dele, da criatividade intelectual dele. E eu penso que todos nós vamos caminhar para isso, para uma autonomia mental somática, de nós termos o nosso como instrumento de trabalho da nossa assistência intelectual para o outro, um material que nós produzimos, que veio da gente,
que veio da nossa autopesquisa, que veio da nossa experiência. E nesse sentido de constituição do meu ideário interassistencial, eu vejo o seguinte, que a Invex e o fato de eu ter começado a escrever lá na Grivex me ajudou. Porque quanto mais tempo, por isso que eu digo para as pessoas que não escreveram o livro, quanto antes você começar, melhor. Porque é um processo de amadurecimento da tua mental somatologia. Você vai amadurecendo, sem querer ser cabotino de novo, às vezes a gente acaba sendo sem querer, mas não é a minha intenção. A professora Gisele Razeira foi a primeira pessoa que leu esse livro. Ela foi a primeira revisora desse livro. E a primeira frase que ela fez quando ela terminou o livro foi isso. Júlio, sem dúvida nenhuma, esse é um livro de amadurecimento. É um livro de maturidade do autor. E aquilo ali, para mim, que legal, né? Poxa, logo a Gisele, que eu tenho uma consideração muito grande, vindo dela, poxa. E aí eu comecei a fazer essa ligação das pontas. Então, assim, eu estou procurando constituir o meu ideário interassistencial. Eu já o tenho. Eu tenho 3 obras já descritas. Quando a gente fala assim, ó, vida e obra, quando a gente vai na livraria e tem um livro assim, vida e obra de fulano de tal. Isso é o ideário dele, é o que ele pensava, era o estilo dele de resolver as questões, é o que ele priorizou na vida dele, mas principalmente o que ele pensava, a ideologia pessoal dele. E isso é uma característica básica, essencial do professor Valdo Vieira, da qualificação assistencial do professor Valdo Vieira. E eu tenho isso como norte, como uma grande referência. E eu sinto que eu estou nesse processo, Milena. Estou no meio do caminho. Tem coisas que eu já vejo que são minhas, mas tem coisas que eu vejo ainda que são que eu estou no vácuo do trabalho de outras pessoas, inclusive de assistência, e eu acho que vai ser sempre assim. Mas a tendência é que aquilo que pertence a você, o seu pensamento autêntico, que tem relação com o teu curso intermissivo, que tem relação com a tua holobiografia, a tendência, quanto mais a gente escreve, é que isso vá aflorando, isso vá florescendo, e tu vai formando a tua identidade, o teu auto-ideário interassistencial. Que, desculpe o ato falho, pode estar diretamente ligado com a para-identidade. A para-identidade intermissiva. Muito bom. Ficou muito complexo, ficou muito rebuscado, porque o assunto é meio... Não, ficou claro. Liege. Júlio, e a partir disso tudo, você está pensando em fazer um curso sobre qualificação assistencial? Acho que estaria na hora, né? A princípio eu não tinha pensado. Mas lá depois do Calepino, várias pessoas comentaram isso comigo, inclusive no chat, falaram, não, Júlio, sua apresentação no Calepino não foi uma apresentação, foi um curso. Você pode fazer um curso sobre isso. Olha, estou disponível. Acho que vale a pena, vai ser legal. A troca de informações, a troca de vivências, isso aí eu acho o mais importante. Eu acho que vale a pena, sim. Seria legal. Eu já tenho um livro, né? A Ivana Rito pergunta, qual o ponto alto da obra Qualificação Assistencial? Nossa, só as perguntas, olha... É bom ler o livro, né? Porque deve ser para cada um, deve ter um ponto alto, né? Cada um ponto alto. Mas eu acho que tem algumas coisas aqui que é a menina dos olhos, assim, que a gente gosta mais. Eu gosto muito da parte que eu enfatizei aqui rapidamente, tá? A questão deixa eu ver aqui, da empatia. Que aí eu lanço os 3 conceitos da ortoempatia, da holoempatia e da cosmoempatia. Não dei o aprofundamento que eu gostaria, mas as bases estão ali. Eu gosto desse como ponto alto, né, respondendo a pergunta. A sessão sobre discordanciologia, que foi uma sessão que eu absorvi praticamente todo o meu trabalho de conclusão da faculdade de psicologia, que foi sobre contestações, como você fazer uma contestação cognitiva, que é o do processo psicoterapêutico mesmo, dentro da terapia cognitivo-comportamental. Eu absorvi aquilo, adaptei e fiz a sessão da discordanciologia. Agora, aqui eu acho mesmo, tem uma sessão aqui, deixa eu ver se eu acho aqui, quer ver? Ó? Que é essa aqui, da ortoconviviologia. Essa aqui. Essa que quando eu releio eu tenho banho de energia, porque eu falo de heteroperdão, de reconciliação, de amizade, e esses temas para mim, gratidão,
E para mim, esse tema não tem preço, você ter a oportunidade de escrever um livro falando desses temas. Uhum. Muito bom. E tem uma outra pergunta aqui no chat também, que diz o seguinte: Júlio, como você selecionou e compilou todas as suas anotações para a elaboração desse livro? E ela parabeniza pela gestão. Obrigado, Regina. Regina Maria. Regina Maria. Então, assim, eu aprendi com o professor Valdo uma técnica que muita gente já usa hoje, que é o seguinte: como a gente escreve, eu escrevo por pensatas ou por aforismos, né? Então eu pego, por exemplo, uma folha e vou escrever uma ideia por folha. Depois que a gente coloca isso no arquivo, a gente dá uma palavra-chave que a gente vai classificar o mater pensene desse pensamento, desse bloco. Então, quando a gente acumula muito material, o que a gente faz depois? A gente coloca em ordem alfabética. E aí os próprios palavras vão se agrupando. Então, vamos supor, eu tenho lá 1000 frases, 1000 parágrafos. E aí cada um está classificado uma temática diferente. No momento que eu coloco na ordem alfabética, todos que são sobre assistência, vai ficar um bloco de, sei lá, 50 frases sobre assistência. E a partir dali eu começo a agrupar, ver, pô, essa frase, puxa, essa aqui está complementando essa aqui. Aí eu formo um bloco. Essa aqui, puxa, essa aqui está igual essa aqui. Aí eu já tiro. Entende? Então é quase como um trabalho de montagem, é como um quebra-cabeça. É assim que eu faço. É uma maneira que eu funciono melhor. Outras pessoas têm outro estilo, mas eu faço isso. Então, como o meu material, eu sempre tenho coisa para escrever, porque eu acumulo muita anotação, então eu sempre tenho matéria-prima. Se você chegar para mim e falar hoje assim, Júlio, nós temos um evento sobre parapedagogia, nós queremos que você apresente, publique lá um artigo e apresente algo sobre parapedagogia. Eu vou lá no meu acervo, no meu lixão, que é a técnica do lixão, que não é lixão, na verdade é um pseudo-lixão, é um banco de dados. Eu vou lá e vou catar tudo que eu tenho de parapedagogia, eu já tenho material pronto lá. É o teu acervo, né? É meu acervo. Claro, a gente vai aperfeiçoar, arrumar aquilo. Então é isso. Então é por agrupamento de ideias afins. Acúmulo de anotações, agrupamento de ideias afins e depois aprofundamento desse material. Não sei se eu respondi o que ela queria saber. Liege? Então, Júlio, assim, agora nós gostaríamos de te dar a oportunidade também de falar um pouquinho do processo de editoração, como é que foi ali, foi fácil, foi difícil, né? Vamos ouvir o seu feedback para nós, né? O que eu achei? Olha, o que eu vou dizer? Eu achei tudo ótimo, tudo perfeito. O único porém, que aí não é uma crítica, mas assim, eu esperava, a minha expectativa é que ele fosse ser publicado mais rápido, né? Só que a demanda de trabalho que editares têm hoje é muito grande, então a gente compreende, porque, poxa, não é só o meu livro que vocês estão trabalhando, e o número de voluntários também é restrito. Aliás, fica o convite para as pessoas voluntariarem na editares, são todos bem-vindos. Para você também, né? Olha, agora desenho. Então, está mais experiente, né? Agora, a diagramação perfeita, eu achei a diagramação perfeita do Guilherme. Eu acho que dos 13 foi a melhor diagramação. Um abraço para o Guilherme, muito obrigado para o Guilherme. O suporte da Liege, aliás, eu fiz questão, né? Liege, se tu te lembra, não sei, que eu falei, não, Liege. A Liege falou assim, não, já podemos dar um encaminhamento. Não, Liege, eu quero a sua análise, você passa o pente fino, eu quero que você me ajude a deixar o Lima redondo. E é um trabalho assim, impecável, gostei muito. Sinceramente, eu dou nota 10. Não é porque é verdade, eu dou nota 10. Foi assim um processo fluido. A Editares amadureceu bastante, a Editares está muito boa. Está ótimo, é um ótimo momento para fazer publicações para Editares. E teve a ver com você também, como você disse ali, você queria que as coisas saíssem pelo melhor, né? Sim, então, o foco na qualidade. Você priorizou, não estava com aquele ansiosismo, quero publicar, né? Isso é bom você ter falado isso, Liege, só para abrir um parênteses, porque é isso que às vezes atrapalha muita gente na questão de publicação. São 2 pontos que atrapalham os maiores assédios para quem está escrevendo. O perfeccionismo e o ansiosismo. Porque no ansiosismo você atropela, você começa a colocar os meios à frente dos fins. O fim é assistência, uma assistência de qualidade.
Aí agora a pessoa começa a ficar muito ansiosa para cumprir um prazo, ok, tu vai cumprir o prazo, mas e a qualidade do trabalho? Isso a gente tem que pensar. A gente está chegando no nosso final, tem uma última pergunta aqui no nosso chat, da Jussara Ramos, que diz o seguinte: qual o maior enriquecimento pessoal essa obra específica trouxe para você? E parabeniza pela obra. Olha, a maior gratificação, sinceramente, é estar em contato com as pessoas. O elemento de rapport que um livro desse faz. Né? Se eu não tivesse publicado esse livro, eu não teria dado essa live, provavelmente não teria ido no Calepino, não teria ido no Círculo, não ia ter a sessão de autógrafos amanhã. Então eu acho que no final das contas é o rapport que o livro cria. O livro é uma ponte. Quanto melhor o livro, quanto mais assistencial o livro, vamos dizer assim, mais resistente, mais útil é essa ponte. Então eu acho que o maior enriquecimento mesmo, a maior gratificação, o maior ganho que eu tenho é poder estar fazendo essa interação, essa troca e esse contato com as consciências. Porque às vezes a gente pensa assim, não, porque eu tenho que priorizar o polikarma. Então a pessoa imagina na cabeça dela, faz um cenário polikármico imaginativo. Só que o Zezinho, o cachorrinho, o porteiro, o vizinho, todos estão integrando a humanidade, todos estão integrando a policarmalidade. Então, veja, quem não tem uma qualificação assistencial, que já começa pela questão, a autoassistência, ok, mas com o grupo evolutivo, não tem coerência a pessoa dizer que está numa assistência policármica. Eu acho que está tudo integrado. A autoassistência que você faz, assistência para o teu grupo evolutivo, o que é baseado toda na conviviologia, e assistência para a policarmalidade, que são todas essas técnicas que a Conscienciologia nos oferece. Muito bom, Júlio. Estamos chegando aqui nos nossos finalmente. Lembrando para o pessoal de casa, quem não está em Foz do Iguaçu, pode adquirir a obra pelo site www.shopcons.com.br, né? Pode entregar no Brasil inteiro. E quem está em Foz do Iguaçu pode adquirir na Epígrafe. E amanhã aproveitar a presença do autor, né, na sessão de autógrafos que vai acontecer das 13 às 15 horas, com todo o protocolo de segurança, né, com máscara, álcool em gel. Então, a pessoa pode ir lá, aproveitar o autor, comprar a obra, né, pegar um autógrafo, porque, enfim, é imprescindível, esse assunto é prioritário, não só para os intermissivistas, né, mas para qualquer pessoa que visa a melhoria consciencial, né, acelerar o seu processo evolutivo. Então, fica o convite aí. E aí, Júlio, eu passo para você para as considerações finais. Gratidão, né? Agradeço você, menina, agradeço a Liege, a Editares, agradeço as pessoas que participaram, que parabenizaram, uma gratidão muito grande, e é aquilo que eu falei lá no Círculo, hoje de manhã. É uma oportunidade, eu me sinto privilegiado em poder integrar uma comunidade, CCCI como um todo, que tem como mega foco a assistencialidade. Quem é que tem esse privilégio? Então, eu sou muito grato por isso. Se não fosse esse convívio, essa conjunto de pesquisas, técnicas e práticas que a Conscienciologia nos fornece dentro da comunidade, não teria feito esse livro. Meu muito obrigado, sincera. E aguardo amanhã, todo mundo lá amanhã. Todo mundo não, né? Porque não pode ter aglomeração. Mas vão ser 2 horas, assim, dá para aproveitar bem o tempo. Muito bom. Liege? Bom, então eu quero agradecer também ao Júlio por essa oportunidade, né? Foi muito bom trabalhar com você. Também ao Guilherme, que auxilia muito no processo de editoração, eu sempre tiro muitas dúvidas com ele, e principalmente na diagramação, muito vai e vem, ele sempre com paciência, faz tudo o que precisa. Agradeço também ao colegiado de editores, onde nós é uma equipe que trabalhamos juntos para que dê tudo certo no processo de editoração, desde o início até chegar na gráfica. A gente não trabalha sozinho, toda a equipe ali ajuda, né? E também a Milena, pela mediação, ao público que está assistindo,
e ao Júlio, né, a responsabilidade do curso, porque como você falou, a live, o Calepino e o Círculo, mas assim, os cursos hoje estão indo para o mundo todo, e nesse momento de pandemia, eu acho que esse teu tema ali, a qualificação assistencial, está numa linguagem muito acessível para qualquer público de qualquer país, qualquer continente, né? Então é muito séria essa questão, espero que saia esse curso aí. Tá bom. Júlio, em nome da Editares, então, a gente parabeniza mais uma vez pela obra, agradeço a participação do pessoal de casa, e amanhã, gente, da 1 até as 3 da tarde, Epígrafe, aproveitar o Júlio para pegar um autógrafo e adquirir a obra. Pode almoçarem no CAE, que a gente fez um horário Exatamente. exatamente para facilitar, tudo junto ali. É isso aí, boa, grande abraço a boa todos. Ideia. Gente, até a nossa próxima live. Um bom final de semana para todos e até mais.